Glória a Deus. Evangelho de João, capítulo de número 8, versículo de número 1. Glória a Deus. Assim como o nosso pastor estava falando, há meses atrás, ali o Senhor ele vinha nos dando uns sonhos para mim e para minha esposa. Assim, o Senhor ele vinha nos mostrando um lugar que era um lugar muito difícil, um lugar de pessoas. Assim, o Senhor falava que era de pessoas incrédulas. Ele mostrou os sonhos, depois mostrou na palavra. E ali nós ficamos assim. Aí eu cheguei até a comentar com a minha esposa que era ali na região do Moisés. E ela ficou assim, meio assim, sem saber se era ou se não. Aí nós ficamos orando, esperando no Senhor. Aí um certo dia eu fui ali para a região ali das Emas, né? Que é a região da minha esposa. Aí eu chamei ela para a gente dar uma andada, evangelizar um pouco. Aí eu vi a realidade. E é o interessante que, assim como o Senhor nos mostrou nos sonhos, era a mesma coisa. Assim, as estradas, as casas, era tudo do mesmo jeito. Aí então a gente ficamos orando e pedindo direção ao Senhor, para o Senhor confirmar. Até então que o Senhor veio nos confirmar. Aí eu fui falei com o nosso pastor, ele nos deu a direção para nós viéssemos a estar fazendo esse evangelismo, essa obra missionária. E aí a gente começamos a ir lá, visitar pessoas e ver a realidade do campo missionário, que é um campo muito grande. É um campo muito grande, a seara é grande e os ceifeiros são poucos. O Senhor colocou no nosso coração para que nós viéssemos a estar ali fazendo essa missão naquela região. E nós começamos, ali e o Senhor começou a dar resultados. O Senhor começou ali mostrar que era verdadeiramente essa direção. Que até então nós começamos a fazer os cultos lá, dia de quinta-feira no Moisés, era uma quantidade de pessoas. Depois na segunda vez já era mais, depois já era mais. Ontem nosso pastor teve lá juntamente com a gente lá, ele viu lá que tinha bastante gente. Então, irmãos, eu quero dizer para vocês que só depende da gente nos disponibilizarmos para levar a palavra de Deus. O Senhor ele está precisando de pessoas para estar levando o evangelho do reino, porque o Senhor Jesus Cristo ele estava voltando. O Senhor Jesus Cristo ele entregou talentos nas nossas mãos. Ele entregou outro ele entregou 2, outro ele entregou 5. E o Senhor ele vai voltar. O Senhor ele vai querer recolher esses talentos a qual ele entregou para nós. E o Senhor da seara ele é rígido. Ele quer os talentos dele. Então, irmãos, vamos nos disponibilizar, vamos nos colocar na brecha, vamos nos colocar na posição que a qual o Senhor nos chamou, porque na minha vida, na vida de cada um de vocês, o Senhor tem uma promessa, mas para que essa promessa venha ser realizada nas nossas vidas, nós temos que nos colocar na brecha, nos colocarmos na disposição, amém? Só que é interessante que quando a gente se disponibiliza a fazer uma obra, a fazer a vontade de Deus ali, o inimigo ele se levanta contra nossas vidas. A gente começa a perceber os ataques do inimigo. Só que a gente começa a nos fortalecer. A gente tem que começar a buscar mais, a orar mais, jejuar mais. E foi antes de ontem, na parte da manhã, Deus falou comigo que era para mim ir, era para mim não ter medo deles, não era para mim ter medo do inimigo. Aí eu fiquei assim, eu recebi aquela palavra de Deus. Aí, à tardinha, aqui eu trabalhando aqui atrás, fazendo uma serragem ali da tenda. Aí, quando terminou o meu horário de serviço, eu dobrei meu joelho ali, perto do bebedouro ali. E o Senhor, ele me deu uma visão de um leão muito grande, onde eu via claramente, assim, os olhos dele, assim. Aí eu fiquei esperando a confirmação do Senhor. Quando eu cheguei em casa, aí eu vi a confirmação. Deus usou a pastora para me confirmar, depois usou um outro irmão da igreja para me confirmar. Aí então, igreja, o inimigo ele se levanta, mas o Senhor, ele se levanta também. O leão da tribo de Judá, ele se levanta para batalhar conosco. Então, igreja, nós não devemos temer o inimigo, nós devemos respeitá-lo, mas ter medo não, porque o Senhor, quando ele se levanta, o inimigo ele tem que bater em retirada, em nome de Jesus.
Evangelho de João, capítulo de número 8, versículo de número 1. Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo voltou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele. E assentando-se, o ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Curve a sua cabeça, feche seus olhos. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, a tua palavra foi lida, meu Deus. Pai, eu te peço, meu Senhor, que o Senhor nessa noite, Pai, venha falar conosco, meu Deus. Que o Senhor venha falar conosco poderosamente, Pai. Que o Senhor venha, meu Deus, nos dar direção, Senhor. Nos dar entendimento, meu Deus. Senhor, eu te peço, Pai, nos dá direção, Senhor. E faz, Senhor, nós entendemos aquilo que o Senhor quer conosco, Pai, nesses últimos dias. Em nome do Senhor Jesus Cristo, podeis assentar, glorificando o nome do Senhor Jesus Cristo nas palmas. Aleluias. A palavra do Senhor vem nos dizer que Jesus ali na Galileia, ali Jesus sempre levando o evangelho do reino, ali sempre ele levando a palavra. A palavra do Senhor diz que ali se levanta ali os escribas e ali aqueles fariseus para tentarem parar o ministério de Cristo. Mas Jesus, ele sempre perseverando, sempre ali quando ele precisava estar em oculto, ele se ocultava, para que o inimigo, ele não viesse ali a parar o ministério dele. Então, aqueles homens, eles tentaram de todas as formas a parar ali o evangelho de Cristo. Então, irmãos, eu quero dizer uma coisa para vocês nessa noite. Quando a gente nos disponibilizamos a fazer a obra do Senhor, o inimigo sempre ele se levanta contra nossas vidas. Ele sempre se levanta tentando parar o nosso ministério. Ele sempre se levanta tentando fazer com que nós venhamos a desistir daquela promessa que a qual o Senhor tem para nossas vidas. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês nessa noite. Ele pode vir por um caminho, mas por 7 ele tem que bater em retirada em nome de Jesus. Aleluias. E ali, aqueles homens, a palavra do Senhor diz que aqueles fariseus e os principais dos sacerdotes mandaram seus servidores para o prenderem. Aqueles homens saíram ali à procura do Senhor. Eles saíram ali à procura de Cristo, tentando de todas as formas pegarem ele para prendê-lo, para que ele não viesse a levar o evangelho do Senhor, para que ele não viesse levar o reino até as pessoas. É interessante que a palavra do Senhor diz que aqueles homens, eles foram ali ter com Jesus, mas Jesus ali com uma sabedoria muito grande, com uma maestria incomparável, que a qual o ser humano é praticamente impossível de fazer. O Senhor Jesus Cristo com umas palavras diferentes. Ali Jesus ele falando, aqueles homens, eles tinham ido para prender Jesus. Eles tinham ido ali para pegar Jesus. Mas quando eles ouviram o mestre falando, eles mudaram de ideia. Igreja, às vezes nós pensamos ali quando nós estamos no mundo aí fora, nós pensamos em fazer coisas com pessoas que a qual servem ao Senhor. Às vezes nós pensamos em fazer com que aquelas pessoas venham ali ser envergonhadas, com que aquelas pessoas venham a parar, porque nós bem sabemos que não são todos que gostam de crentes. Então, igreja, assim como naquela época, hoje ainda acontece. Sempre as mesmas coisas acontecem, só em épocas diferentes. Então, assim como aconteceu com Cristo naquela época, assim também acontece no nosso meio. Mas o Senhor Jesus Cristo, sempre com uma sabedoria muito grande, ali Jesus, eles pregando para aqueles homens ali, falando, aqueles homens, eles mudaram de ideia. Então, igreja, Jesus Cristo, ele quer que nós venhamos a falar de Cristo. O Senhor Jesus Cristo, ele quer que nós venhamos a falar do amor dele, porque através da nossa fala é que nós venhamos a convencer as pessoas. Então, Jesus Cristo, ali ele consegue convencer aqueles homens. A palavra do Senhor diz que aqueles servidores foram ter com os principais dos sacerdotes e fariseus, e eles lhe perguntaram: por que o não trouxeste? E eles responderam: nunca homem algum falou assim como este homem. Aleluias. O Senhor Jesus,
Ele quer que nós venhamos só a nos disponibilizarmos para Ele, para que Ele nos tire de uma vida que desagrada a Ele, para nos colocar numa vida que a qual é uma vida diferente, uma vida que nós vamos fazer diferença aonde nós pisarmos os nossos pés. O Senhor Jesus Cristo nessa noite, Ele está chamando pessoas. O Senhor Jesus Cristo, Ele está chamando pessoas para estar levando a palavra dEle, porque nós bem sabemos que tem pessoas que estão aqui nessa noite, que estão passando por um problema, que estão passando por alguma dificuldade, mas o Senhor Jesus Cristo, Ele está chamando nessa noite: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Provai de mim e vede como sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aleluia. Então, irmãos, o Senhor Jesus Cristo, Ele só quer que nós venhamos a entregar a nossa vida a Ele. O Senhor Jesus Cristo, Ele só quer que nós venhamos abrir nosso coração para Ele, porque a palavra diz que: eis que eu bato a porta, se alguém abrir, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Então, o Senhor Jesus Cristo, Ele quer entrar na nossa vida, mas Ele só vai entrar na nossa vida se nós abrirmos o nosso coração para Ele. Então, o Senhor Jesus Cristo, Ele chama pessoas nessa noite. O Senhor Jesus Cristo, Ele quer mudar a história de pessoas aqui, mas para isso, nós temos que voltar ao nosso coração para Ele. A palavra do Senhor diz que ali, aquela festa de Pentecostes, a qual é uma festa espiritual que acontecia ali todos os anos, o Senhor Jesus Cristo ali, a palavra do Senhor diz que Ele subiu em oculto, porque aqueles homens, eles queriam pegar Jesus, eles queriam prender Jesus, mas ali Jesus, Ele subiu e em oculto, assim a palavra do Senhor diz. E ali, pela manhã, o Senhor Jesus Cristo, Ele vai para o monte, depois daquela festa. O Senhor Jesus Cristo, Ele vai orar. O Senhor Jesus Cristo, Ele vai buscar a face do Deus Todo-Poderoso. Interessante é que Jesus estava naquela festa, uma festa espiritual, mas uma festa a qual que haveria ali um esforço. Interessante que Jesus, ao sair daquela festa, ao invés dele ir para a sua casa, não, Ele vai para o monte. Ele vai buscar a face de Deus, porque sempre nós temos que estar buscando a Deus, sempre nós temos que estar buscando ao Senhor nos montes, sempre nós temos que estar buscando ao Senhor em jejum e oração. A palavra do Senhor diz que pela manhã, ao descer do monte, ao invés de ele ir para casa descansar, ele vai para a porta do templo. Ele vai ali para a porta do templo pregar, levar a palavra de Deus. Então, Jesus, Ele quer que nós venhamos a buscar Ele a cada dia. O Senhor Jesus Cristo quer que nós venhamos buscar Ele incessadamente, porque sempre o inimigo, ele está tentando nos pegar. O inimigo sempre ele está buscando estratégias, maneiras diferentes para estar tentando nos pegar. E ele só não vai conseguir nos pegar se nós tivermos uma vida com Deus. Se nós tivermos uma vida em jejum, uma vida em oração, uma vida com Deus. Interessante que Jesus ali, ele estava ali sofrendo aquelas ameaças, aqueles ataques, mas ele não descansou. Ele foi para o monte, depois do monte ele foi pregar no templo. Então, igreja, nós como igreja, nós temos uma responsabilidade. Nós temos uma responsabilidade que a qual o Senhor deixou para que nós viéssemos a cumprir ela. Então, nós temos que estar buscando a Ele a cada dia. Nós temos que estar nos fortalecendo. E ali Jesus, ele sendo perseguido por aqueles escribas, por aqueles fariseus, ali Jesus, ele não entra no templo. A palavra do Senhor diz que Jesus, ele fica à porta do templo. É isso que nós acabamos de falar. Nós não precisamos estar somente dentro do templo. Para nós levarmos a palavra do Senhor, não precisamos nós estar só aqui. Não precisa só ser aqui no altar. Não, o campo é muito grande. O Senhor Jesus Cristo, ele quis nos dar esse exemplo. O Senhor Jesus Cristo, ele quis nos falar que nós precisaríamos simplesmente a buscar ao Senhor. Porque através da nossa busca,
o Senhor Jesus Cristo, Ele envia pessoas. O Senhor Jesus Cristo, Ele envia pessoas para que nós venhamos a cuidar. É o interessante que eu sempre buscando o Senhor em jejum e oração, um dia após outro, um dia, outro, o Senhor sempre envia pessoas. O Senhor sempre envia pessoas. Para quê? Não para nós nos vangloriarmos, não. O Senhor Jesus Cristo, Ele quer sempre nos mostrar que o nosso esforço não é em vão. O nosso esforço sempre é para ajudar pessoas. Então, Jesus ali, Ele fazendo aquele sacrifício de ir ao monte, de ir à porta do templo, ali orar, levar a palavra dele. A palavra do Senhor diz que veio ter com ele uma grande multidão. E ali Jesus, ele pregando ali para aquela multidão, a palavra do Senhor diz que veio ter com ele ali uns escribas e uns fariseus. E com ele, a palavra do Senhor diz que eles trouxeram uma mulher que foi pegada em ato adulterando. Mas é interessante que a palavra do Senhor fala lá em Levítico, capítulo 20, versículo de número 10, que a mulher, quando era apanhada num ato adulterando com o homem, a palavra do Senhor diz que os dois teriam que ser apedrejados. E aqui, nessa passagem, a palavra do Senhor diz que veio uma mulher apanhada no ato em adultério, adulterando. Então, o que eu entendo com essa palavra? Ali aqueles homens, eles não queriam ali crucificar aquela mulher. Eles não queriam julgar aquela mulher. Não. Eles queriam era pegar Jesus. Por quê? Porque na lei de Moisés, a pessoa que era pegada em ato adulterando, a palavra do Senhor diz que teria que ser apedrejada. E ali eles perguntaram a Jesus: Senhor, essa mulher foi pegada no ato adulterando. O Senhor, o que dizes? E ali Jesus, ele curvando a sua cabeça, a palavra do Senhor diz que ele não falou nada. E ali a palavra do Senhor diz que aqueles homens disseram, isso diziam eles, tentando-o para que tivesse do que acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. Ali Jesus, ele não se manifestou. Ali aqueles homens, eles queriam ali acusar Jesus. Eles queriam que Jesus viesse a falhar. Por quê? Porque naquele tempo, a mulher, sido pega no ato adulterando, ela tinha que ser apedrejada. E se Jesus, ele dissesse que não era para apedrejar ela, ele estaria ali transgredindo a lei de Moisés. Então, eles teriam a chance de pegar ele. Mas Jesus, com uma sabedoria muito grande, Jesus, ele não falou nada. Irmãos, o que eu entendo é que às vezes tem coisas que nós temos que nos calar. Tem coisas que às vezes é melhor nós ficarmos quietos do que nós falar. Jesus Cristo, ele quis nos dar esse exemplo. E ali, aqueles homens, eles tentando de todas as formas, eles tornaram a perguntar: "E tu, mestre, o que dizes?" Porque se Jesus, ele dissesse que não era para apedrejar, ele estava transgredindo a lei de Moisés. E se ele dissesse que era para apedrejá-lo, ali Jesus sempre ele estava com os publicanos. A palavra do Senhor diz que os publicanos, eles eram homens pecadores. E aquela mulher era uma mulher pecadora. Então, ali Jesus, ele não teria o mínimo de chance de ganhar aqueles homens. Por quê? Porque ele tinha acusado aquela mulher. Então, o Senhor Jesus Cristo, ele inclinando a sua cabeça, ele falou, aleluia. A palavra do Senhor diz que, e como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-os e disse-lhe: aquele que dentre vós que está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. O Senhor Jesus Cristo, ele quer nos dar um exemplo que nós não devemos acusar ninguém. Quando nós se deparamos com uma situação que a qual sempre nós vamos passar, quando nós nos disponibilizamos a levar a palavra do Senhor,
Ali nós temos que fazer que nem Jesus fez. Nós temos que estar buscando a Ele. Nós temos que estar orando sempre, jejuando e indo ao monte. Para quê? Para que quando nós for deparar com certas situações, nós estarmos com uma vida com Cristo. Para que o Senhor Ele venha nos dar direção. Para que nós não venhamos a estar falando coisas que venham magoar pessoas. Então, o Senhor Jesus Cristo, Ele falou para aqueles homens: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isso, saíram um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficaram só Jesus, a mulher que estava no meio. Ali Jesus, ele simplesmente, ele não falou nada que viesse a julgar aquela mulher. Jesus simplesmente, ele não falou nada que viesse a maltratar aquelas pessoas. Jesus, ele, com uma vida com o Senhor, ele mesmo sendo o Senhor, ele quis nos dar esse exemplo, que nós temos que ter essa vida com ele, para que quando nós formos deparados com esse tipo de situações, nós temos a sabedoria, nós temos o discernimento de nos darmos com essa situação. Então a palavra do Senhor diz que foi saindo pelos mais velhos até os mais novos, e não ficou ninguém. E ali Jesus, ele falou para aquela mulher: mulher, aonde estão os teus acusadores? E ela disse que não viu mais ninguém. Então o Senhor Jesus Cristo, ele quer simplesmente que nós venhamos a obedecer. Eu sei que nós somos pessoas falhas. Eu sei que nós pecamos contra o Senhor. A palavra do Senhor diz que nós levantamos a ira dele todos os dias. Nós não somos perfeitos. Nós somos pessoas que desagradamos a Deus. Mas o que vai valer para o Senhor é o nosso arrependimento. Às vezes, quando nós falharmos contra o Senhor, que nós falhamos, nós temos que reconhecer o nosso erro, nós temos que dobrar o nosso joelho, nós temos que pedir perdão ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A palavra do Senhor diz aqui que Jesus, ele perguntou para aquela mulher: mulher, aonde estão os teus acusadores? E ela falou que não tinha mais ninguém. Então o Senhor Jesus Cristo, ele virou para aquela mulher e disse: e nem eu te acuso, vá e não peques mais. O Senhor Jesus Cristo, ele está falando para pessoas nessa noite. Você que pecou contra o Senhor, você que reconheceu que desagradou a Deus, o Senhor Jesus Cristo, ele está falando nessa noite: se arrependa do seu pecado, se arrependa, peça perdão a Ele, porque Ele é fiel para lhe perdoar. O Senhor Jesus Cristo, ele só está dizendo: vá e não peques mais.